artrorressonância, meus amigos, é o padrão ouro. Por que o padrão ouro, Felipe? Porque quando a gente injeta líquido, injeta um volume de contraste, de líquido intraarticular, a lesão labral, às vezes, é uma lesão labral muito pequena, né? E esse labro, às vezes, ele está colapsado. Então, quando você faz só a ressonância, às vezes a ressonância não consegue enxergar essa delaminação lesional. E quando a gente injeta líquido, quando a gente expande a articulação, a gente faz com que haja uma pressão negativa maior na articulação e esse líquido intraarticular faça uma delaminação labral e vá permeando para fora da articulação, gerando assim o cisto paralabral, que pode ser aqueles três que a gente mostrou. Então, padrão ouro, artrorressonância, esse é o padrão ouro, tá bom? Então vamos lá. Durante uma avaliação dinâmica, a gente vem aqui para o ultrassom. Quando a gente coloca o ultrassom nessa região posterior do ombro, mais ou menos nessa topografia, a gente vai ver aqui, ó, isso aqui é a glenoide posterior. Glenoide, eu estou vendo isso aqui, ó. Glenoide posterior e aqui escápula. Glenoide posterior e aqui, ó, o ossinho da escápula. Lembrando que é ultrassom vê do osso para cima. Então, tudo branco mais profundo, osso. Ok. Então, ó, osso, escápula, glenoide posterior. O que articula-se com a glenoide? Cabeça humeral. Cabeça humeral. Cabeça humeral. Entre a glenoide e a cabeça, aqui, ó, vai ter um pouquinho do labro, que é essa estrutura aqui, ó, triangular. Labro póstero superior. Temos o antero inferior e o póstero superior, que a gente consegue ver muito bem. Então, indo mais para cima, aqui, ó, região capsular, aqui a musculatura do infra, subcutâneo e pele. Então, ó, glenoide e cabeça, labro, cápsula posterior, músculo subcutâneo e a pele ali em cima, tá? Então vamos lá, agora vamos fazer essa avaliação dinâmica. Vamos fazer essa avaliação dinâmica. Neutro, neutro, dobra, rotação externa, interna, externa, interna. Esse movimento ia fazer com que essa cabeça girasse para cá e a gente ia ver essa mobilidade dessa região triangular, que é o lábio póstero superior. Veja aqui branquinho, ó, isso aqui é a cápsula posterior. Quando a gente coloca esse transdutor, né, o convexo, a gente consegue ver muito bem essa imagem dinâmica e consegue ver o lábio. E aqui, ó, a glenoide posterior, essa imagem arcogênica, isso aqui é um artefato de líquido, de reforço acústico, e aqui é a região escapular. Veja que eu estou com um transdutor linear aqui, apesar de estar o convexo aqui, pode ser o convexo também, tá? Durante a avaliação de rastreamento, pode ser o linear tranquilo. Na hora de um procedimento, oriento botar o convexo. E a gente faz, ó, esse movimento de rotação externa. O paciente está em rotação interna, a gente interna, faz a rotação externa, volta para a interna, e a gente consegue ver essa mobilidade do ombro. Logo, essa mobilidade líquida intraarticular vai, de alguma forma, fazer uma delaminação só com o exame de ultrassom dinâmico e, possivelmente, se houver lesão labral, esse líquido tende a vir para essa região aqui, ó, e cair nessa região escapular, que a gente vai ver como que isso vai proceder. Então, joia. Na rotação externa, ó, rotação interna, rotação externa. Olha aqui, ó. Pronto. Era isso que eu queria mostrar. Olha só, gente. Vocês estão vendo uma rotura, uma imagem hipoecogênica dentro do labro? Olha só. Uma imagem onde a gente consegue ver uma lesão labral. Viu? Durante a... Assim, ó, em avaliação estática, vocês concordam que fica difícil de ver? Quando a gente faz a avaliação dinâmica, com o transdutor em cima da posição correta, a gente mobiliza esse líquido intraarticular, esse líquido delamina a lesão e a gente consegue ver, ó. É como se fosse uma artro-ultrassonografia sem contraste, não é verdade? E a gente consegue ver muito bem, ó. Isso aqui, ó, a base da glenoide, para lá a escápula, aqui a cabeça humeral, aqui a cápsula,
musculatura, subcutâneo e pele. Pois bem, quando a gente vai fazer a avaliação do cisto paralabral, a gente estava aqui. A gente estava enxergando o quê? A cabeça humeral e a glenoide posterior. Vejam que nessa imagem nós temos a incisura mais medial e um pouquinho para cima, como se fosse um J invertido, né? Ó, um Jzinho invertido. Então veja bem, quando a gente bota o transdutor na região posterior e vem para a região mais medial e sobe um pouquinho o transdutor, é isso que a gente vai ver, ó. Essa incisura que a gente chama incisura espinoglenoideia. E o que que passa na incisura, gente, que eu falei? O nervo supraescapular. Então, o meu transdutor, ele tem que vir para cá, ó. Ele estava aqui, ó. Ele vem para cá e a gente consegue enxergar essa estrutura que é a incisura espinoglenoideia. Espinoglenoideia. Aqui dentro dessa incisura espinoglenoideia, a gente vai ter o nervo supraescapular. Vai ter a artéria supraescapular. Em algumas vezes, eu já puncionando isso aí para fazer bloqueio, quando eu aspirei, o que que veio? Sangue. Então, muito importante, se você for fazer um bloqueio do supraescapular, antes de colocar a sua solução de bloqueio, faça a aspiração, porque eventualmente você não consegue enxergar tão bem e você pode estar com a sua agulha dentro do vaso. E aí é um problema, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês quando forem fazer bloqueio. Pois bem, os cistos ocorrem com mais frequência ao longo das faces posterior, anterior e superior da articulação glenomeral, em ordem decrescente, sendo os cistos localizados inferiormente os menos comuns, ou seja, os axilares. A localização posterior talvez seja a mais comum, é aquela que a gente vê aqui, ó, na incisura espinoglenoidea. Ao meu ver, é a mais comum, tá? E eventualmente fazer um diagnóstico de um cisto axilar pelo ultrassom seja um pouquinho mais complexa. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi, mas a gente consegue colocar o transdutor convexo ali e rastrear. O que a gente consegue ver muito bem ali, até na região do ali do saco articular, né? A gente consegue ver ali também líquidos naquela região e na capsulite, inclusive, que é tema de outra aula, a gente consegue ver essa fossazinha articular bem colabada por causa do congelamento da cápsula nessa região axilar, que é muito comum. Então, veja só, eu costumo falar que quando a gente tem uma lesão labral, tá? Eventualmente é como se você tivesse uma goteira. Imagina uma goteira, aquela que cai de pingo em pingo. Pois é isso que acontece. Quando você tem uma ruptura labral, o líquido intraarticular, que ele é formado, né? Nós temos líquido sinovial para lubrificação, proteção de cartilagem e tudo. Ele eventualmente vai saindo. De que forma? Dessa forma aqui, à medida que for a lesão. Então, com essa quantidade de líquido que vai saindo aos poucos durante os movimentos, o cisto ele vai enchendo. Agora veja bem, nós não temos um cisto pré-fabricado. Não. Como é que é formado então, Felipe? O cisto, gente, nada mais é do que uma proteção do corpo para um líquido que está saindo do lugar que ele deveria estar. Assim como os cistos artrosinoviais, né? Então, o cisto paralabral nada mais é do que um líquido que sai da sua região natural, o corpo entende que tem ali alguma coisa fora do lugar e ele então forma-se esse cisto e encapsula esse líquido, formando então o cisto paralabral. Então, veja bem, olha que interessante. Com várias gotinhas saindo da região articular pela lesão labral, nós podemos chegar a esse ponto de imagem, onde a gente vê uma imagem do ventre muscular do supra. Imagina que isso aqui é um corte sagital de ressonância, né? Onde a gente vê aqui a fossa do supraescapular, fossa do infraespinal. A gente vê aqui ó, a musculatura do supra sendo rechaçada e a musculatura do infra sendo rechaçada como se o líquido tivesse aqui dentro
e aqui dentro, ó. Então tem uma formação tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Isso aqui, inclusive, é um colega médico, né, que nos procurou para fazer essa aspiração. Então, uma quantidade de líquido, veja, ó, tá aqui, ó. Eu falei supra e infra, né? Ao contrário. Supra e infra. Supraespinal e infraespinal. E esse líquido, gente, tá nessa quantidade por quê? Geralmente uma lesão maior, uma lesão labral mais extensa, faz com que essa goteira aqui, ó, ela aumente a proporção que vá vazando mais e mais líquido da região intraarticular. Então, é como se fosse uma goteirazinha que vai enchendo devagarzinho, formando cisto. E no início dessa formação cística, vejam bem, passa de uma doença assintomática. Muitas das vezes assintomática, muitas das vezes o paciente sabe nem o que tem. Por quê? Porque não teve tempo hábil para fazer uma formação cística maior e, contudo, um bloqueio do nervo supraescapular maior, fazendo então essa demanda de dor, uma dor periescapular, que muitas das vezes irradia para o braço, que é confundida por cervicobraquialgia, ou uma doença do manguito, ou até mesmo uma doença, um trigger point periescapular que irradia. Tá? Então, essa é a formação. Então vamos lá. Olha só, gente. Aqui, ó, já uma goteirazinha um pouco maior, uma formação cística ó, bem grande, né? A gente já vê uma imagem cística maior, reforço acústico posterior, 3,39 centímetros. Isso aqui já é passivo de dor. Isso aqui já é passivo de um caso já de longa data, né? Onde o paciente, de algum momento, era assintomático, formou-se um cisto, né? E então começou uma sintomatologia. Lembrando que aqui é a região escapular, região, na verdade, incisura espinoglenoideia, e para cá é a cabeça humeral. Aqui uma imagem panoramic view ou imagem panorâmica, né? Onde a gente faz uma imagem de um ponto A a um ponto B, aperta o botão e ela forma uma imagem única. Nós temos aqui a cabeça humeral, glenoide, labro, aqui o infraespinal, né? Aqui o deltoide posterior, infraespinal, aqui a escápula e aqui, ó, uma formação cística que tem um pertuito de contato para a região labral, ou seja, o líquido que está aqui dentro da articulação, ela vai passando por dentro da lesão e formando aqui, ó, essa lesão labral. E aqui embaixo é onde a gente vê a região do nervo supraescapular. Agora vejam só essa foto. Olha o tamanho desse cisto, gente. Um cisto de 5,5 centímetros. É um cisto enorme, né? Esse paciente com certeza tinha muita dor, né? Um paciente que nos procurou, geralmente, quando nos procura, né? Quando o paciente nos procura, geralmente, é porque ele já tá com muita dor. Ninguém nos procura com aquela dorzinha leve. Toma aquela Novalgina, aquele anti-inflamatório, vai se resolve. Não resolveu, aí vem procurar a gente. Então veja só. Esse é o mesmo caso desse colega. Veja, o supra, o infra, um volume líquido grande, uma quantidade de líquido nessa região muito grande, né? Veja uma formação cística, reforço acústico posterior. E aqui eu já estava fazendo a programação, ó, de uma, de uma infiltração, né? Para fazer a aspiração desse cisto. Mas veja só, durante a avaliação dinâmica, olha o que que a gente faz. A gente faz a manobra, ó, aqui eu estou fazendo um rastreamento dinâmico. Quando eu faço a rotação externa, ó, a gente vê essa formação cística, ó, mais distante. Por quê? Quando a gente faz a rotação externa, gente, a gente aumenta ainda mais essa pressão dessa região. Então, o líquido, ele vem, aumenta-se a pressão, essa pressão, ela passa o líquido pelo labro e aumenta ainda mais a formação cística. Eu vou passar de novo. A gente já viu um cisto aqui, ó, bem dissecado, região labral, e uma comunicação articular com região extraarticular e uma formação cística, fazendo uma hidrodissecção na região, indo lá para a incisura espinoglenoideia. Beleza. Vamos lá. Então vamos lá. Essa manobra aqui, ó,
Eu estou aqui com o meu paciente de região vista posterior, escápula, cabeça humeral, transdutor nessa topografia, e é isso que eu vejo. Eu vejo infraespinal, ok? Quando eu vou para a região mais medial, faço aquele Jzinho invertido, existe uma manobrinha bem discreta para cima. É isso que a gente vai ver. Ó. A gente sai da cabeça humeral, a gente estava nessa topografia, vendo a cápsula, o lábio e a glenoide. Aí quando a gente vem para medial e sobe um pouquinho a mão, a gente vai ver isso aqui, ó. Essa fossa, essa incisura, que é a incisura espinoglenoidea. E é nessa topografia que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, quando o cisto já é grande, você não precisa fazer manobra nenhuma. Você já viu o cisto. Agora, e quando você quer pesquisar? Cara, custa nada. É muito rápido. O que que você faz? Você faz isso aqui, ó. Não vê nada. Alguém vê cisto aqui? Manobra estática. O cara pega o transdutor, vai lá na região, olha isso, viu o nervinho, tá, não tem nada, tchau. Cuidado. Por quê? Porque quando a gente faz avaliação dinâmica, a gente pode ter uma surpresa, tá? Então, ó, e cuidado aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Isso aqui não é cisto. Isso aqui é o que, gente? Derrame articular. Então, cuidado. Cuidado por quê? Porque quando a gente faz a manobra dinâmica, a gente também pode ver líquido. E como é que eu sei que é derrame ou cisto? Muito fácil. Olha só. A gente aqui está fazendo uma manobra dinâmica. E quando você faz a manobra dinâmica, ó, você vê a cápsula lá para trás. Então, olha aqui, ó o líquido. Ó o líquido intraarticular. Vou passar aqui devagarzinho, ó, para vocês verem. Ó, aqui o labro, ó, labro, e aqui o líquido, ó, dentro da articulação, ó, tá? Eu vejo aqui, ó, toda a cápsula se estendendo para mais posterior, ó. Então, cuidado para não confundir cisto paralabral com derrame articular. Beleza. Vou passar aqui de novo mais uma vez. Essa é a avaliação que você tem que fazer. É uma avaliação de rotação interna e externa, onde você vai aumentar a pressão e vai ver se tem derrame ou se tem alguma formação sísmica. Nessa mesma manobra que você está fazendo, você já pega o transdutor, vai para a região mais medial, sobe um pouquinho a mão e fica lá na incisura esperando ver se tem alguma formação cística ou não. Por quê? Porque em alguns casos a formação cística é tão pequena que quando você faz a manobra, o cisto se enche mais e você dá para fazer o diagnóstico. Então veja aqui. Ó, nada, formação cística. Olha o cuidado aqui. Formação cística. Mais uma. Vou para lá. Ó, cuidado também para não enxergar músculo. Lembrando que isso aqui é musculatura do infraespinal. Então, existe algumas possibilidades de você ver o músculo infraespinal se mexendo e achar que é cisto. O cisto ele tem o quê? Reforço acústico posterior, tá? Então, vou passar aqui de novo para vocês verem. Ó, sem nada, formação cística. Reforçozinho branquinho aqui, ó. E aqui, estou em cima da cabeça, faço a manobra, levo meu transitor mais para o medial um pouquinho para cima e consigo enxergar, ó. O músculo, na verdade, ele está o quê? Rechaçado pelo líquido que está formando aqui dentro. Podem fazer essa manobra amanhã no paciente de vocês, que vocês vão ver isso com muita clareza. Para facilitar a vida de vocês, eu sei que nem todo mundo aqui tem uma máquina boa, então eu já oriento. Quando for fazer essa manobra, quando for fazer esse teste, tentem fazer com a convexa, tá? Coloquem a convexa na cabeça, tragam para medial, subam um pouquinho a mão, pode fazer até um tiltzinho para cima um pouquinho, vocês vão ver a incisura. E pega o paciente e faz a rotação externa, interna, rotação externa, interna, que vocês vão ver muito bem essa avaliação que eu acabei de fazer. Então, aqui, ó, tratamento do cisto cirúrgico. Padrão ouro, cirurgia.
artroscopia, correção de sutura do cisto paralabral, tá? E ponto final. Só que nem sempre o paciente quer fazer a cirurgia, né? Nem sempre o paciente nos procura para fazer cirurgia. Às vezes o paciente vai demorar muito tempo, o paciente quer fazer uma cirurgia mais eletiva, o paciente já tem algum grau de compressão, já tem alguma coisa, a gente pode dar um grau de melhora, um grau de analgesia, a gente tenta fazer uma sinovectomia química, né? Ou melhor, fazer uma retirada química, né? A base de medicação, para ver se melhora um pouco o quadro de dor e o quadro de formação. Porque entenda, se você não melhora o pertuito, né? Você às vezes você melhora esse cisto, mas ele tende a voltar. Na verdade, o cisto, gente, nada mais é do que uma defesa do corpo, né? Todos os cistos são uma defesa. É ele encapsular algo que não está no lugar correto. E ele vai lá e encapsula. Então veja bem, aqui uma prévia do que eu pretendia fazer, né? Eu vi aqui o tamanho da agulha, olhei aqui toda a região que eu ia fazer. Aqui eu indo com a agulha para fazer o bloqueio. Aqui eu estou fazendo a anestesia ainda. O nervo ele está aqui nessa incisura, lembrando que é cirúrgico, né? Padrão ouro. E a gente também pode fazer o conservador, óbvio. Então, nesse caso, eu fiz aqui o bloqueio, ó, fazendo o bloqueio do nervo. Veja que o nervo, ó, dá para ver ele muito bem aqui, obrigado. Bem na incisura, ó. Lembrando que quando a gente chega com a agulha aqui perto, gente, o paciente vai sentir um choque, tá? Eu fiz um hoje. Paciente com muita artrose, cabeça careca, eu indiquei a prótese reversa. O paciente não queria fazer prótese nem aqui nem no Japão. E não é um paciente desconhecido economicamente, não. É médico, é mega empresário e não queria operar, falou que não vai operar por nada. Eu falei, tá bom. Então, vou te dar um sossega-leão aqui, paliativo. Eu fiz um bloqueio do supra e a gente fez um tratamento articular. Muita artrose, cabeça careca. Prótese reversa é aquela indicação clássica, melhor indicação para prótese reversa. Então, aqui nesse caso, eu fiz um bloqueio. Depois, ó, eu fui com minha agulha dentro da lesão cística, tá? E depois eu fiz a aspiração até jogar a medicação. Mas veja bem, para eu chegar no diagnóstico, tem que ficar muito claro aquela posição que eu mostrei para vocês. Primeiro, bota o paciente em rotação interna do braço, braço aqui, né? Rotação interna. Coloca o transdutor na região gleno-humeral, onde a gente veja o labro, a cabeça humeral e a glenoide posterior. Depois você vai para medial e para cima, tipo um Jzinho assim, ó, invertido, né? E depois manda o paciente fazer uma rotação externa interna. Não precisa ser rápido, mas uma avaliação dinâmica, para ver justamente se você vê essa formação cística. Manobra aqui fazendo bloqueio, aqui entrando já na região, fazendo o bloqueio capsular posterior, para não gerar tanta dor. E aqui, esse paciente, se eu não me engano, eu entrei com Gelco 14. Eu fiz um bloqueio anestésico bem bacana aqui, botei o Gelco 14, e aqui, ó, já aspirando. Olha lá, aspirando bem o líquido, saindo bastante líquido sinovial, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, lesão labral, lesão labral grande. E depois de colocar e de aspirar, eu joguei uma medicação e fiz algumas fenestrações. Cara, a fenestração, por si só, não adianta muito, retarda um pouco, mas o corpo vai lá e volta a fazer o cisto. Não tem jeito. Seja cisto poplíteo, cisto paralabral, cisto artrosinovial. Hoje em dia eu nem fenestro mais. Hoje eu só jogo uma medicação intracística. No caso, gosto de jogar muito a Triancil, né? Que ele faz uma reação química ali muito boa, tá? E a gente consegue diminuir muito e retardar muito esse cisto. Eu tenho esse caso, por exemplo, o paciente melhorou, já está sem dor há 4 anos, não, 2 anos e meio. Ele passou 2 anos e meio. Aí depois ele fez de novo. E não quer operar. Médico, tá? Médico.
Agora, eu tô lá fenestrando, isso com gel com 14, tá, gente? O paciente sentia nada, bem anestesiado, fenestrando como técnica mesmo, jogando depois no final, eu joguei lá a medicação. Nesse caso aqui, eu acho que eu não joguei essas duas regiões, esse cisto todo, fazendo anestesia capsular, introdução de gel 14, 14G. Por isso que é 14, 14G, é isso mesmo. Imagina que é 22G, 20G, 14, aí tem o 18, 16 e 14, 14G. É grosso, mano. Parece uma anilha assim, ó, de água. Doideira. Olha aqui, ó. É isso que a gente tira, ó. Esse líquido sinovial. Ou seja, esse líquido vem de onde? Da articulação. Ou seja, é um produto da inflamação articular que passa e vai formando um gel, cara, vai formando igual, parecido muito com o cisto atrocinovial, sabe? É aquele líquido que sai da articulação e sai num processo de degradação inflamatória e forma essa gelatina aqui, ó. Então, se a gente for com a agulhazinha muito fina, a gente não consegue fazer essa aspiração, entendeu? Então, ó, no final, botando a medicação, você acaba enchendo o cisto de novo e depois, nesse caso, eu fenestrei. Fenestração do cisto e aqui a fenestração um pouco mais intensa. Esse paciente ficou bem. Esse paciente é um ortopedista, cirurgião de ombro aqui do Rio de Janeiro, um colega, e ele tá bem demais. Ficou bem. Aí, acho que depois de um tempo a gente fez outro e depois procurou agora recentemente para fazer uma avaliação do ombro, mas não era o cisto que estava doendo, não. Era outra coisa. O cisto estava bem pequenininho, estava bem retraído, entendeu? Revisão pós-fenestração, ó. Cisto já bem pequeno, bem menor, medicação ainda. Isso aqui é no curto prazo, tá, gente? Uma revisão 30 dias depois, por aí. Ó, ainda um pouquinho líquido. Ó. Na verdade, esse líquido aqui não é mais nem o cisto, é a medicação que a gente colocou.